Filhos e filhas queridos, escutem com o coração aberto estas palavras que hoje o Espírito Santo me inspira a compartilhar convosco. Há uma urgência espiritual que não podemos mais ignorar. Uma realidade que toca o coração mesmo da nossa fé católica. Quantos de vocês já se perguntaram: estou realmente preparado para receber Jesus na Eucaristia? Esta pergunta deveria despertar em nós uma santa inquietação, uma busca sincera pela pureza de coração que nosso Senhor merece encontrar quando vem habitar em nossa alma. Aproveito para lembrar você de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Deixe também nos comentários de onde você é. Adoro saber até onde essa palavra está chegando. Hoje quero falar-lhe sobre algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Algo que pode elevar sua alma aos céus, ou, se negligenciado, pode causar feridas profundas em seu relacionamento com Deus. Estou falando da dignidade com que nos aproximamos da Sagrada Comunhão. Vocês sabem que Jesus não é apenas um símbolo ou uma lembrança distante. Na Eucaristia, ele está verdadeiramente presente. Corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Deus que se oferece como alimento para nossas almas. Mas me pergunto, estamos recebendo este dom infinito com a reverência e a preparação que ele merece? Há uma promessa maravilhosa esperando por cada um de vocês. Quando nos aproximamos da comunhão com alma limpa e coração sincero, experimentamos uma transformação real, uma paz que excede todo o entendimento, uma força que nos capacita a viver como verdadeiros filhos de Deus. Mas há também um aviso amoroso que preciso fazer. Receber Jesus na Eucaristia, sem a devida preparação, não é apenas inútil, é perigoso para nossa alma. São Paulo nos alerta com palavras sérias. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Por isso convido vocês a uma jornada de descoberta, de exame sincero, de conversão verdadeira. Nas próximas palavras, vamos explorar juntos como podemos nos preparar dignamente para o encontro mais íntimo que podemos ter com nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Digam comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, quero receber-te dignamente. Escrevam nos comentários: eu recebo esta palavra, porque hoje pode ser o dia da sua grande transformação espiritual. Meus queridos irmãos, deixem-me pintar um quadro que talvez seja familiar para muitos de vocês. É domingo de manhã e as igrejas se enchem de fiéis. Vemos famílias inteiras caminhando para receber a Sagrada Comunhão, numa procissão que deveria ser de santos, de almas purificadas pelo arrependimento e pela graça. Mas será que é isso que realmente acontece? Será que todos esses corações estão preparados para receber o Rei dos Reis, o Santo dos Santos? A realidade, meus filhos, é que muitos se aproximam do altar como quem vai a um encontro social, como quem cumpre uma tradição familiar, sem perceber a magnitude do que está acontecendo. Há pessoas que não se confessaram há meses, às vezes anos, mas comungam regularmente pensando: eu não matei ninguém, não roubei, sou uma pessoa boa. Mas Jesus não veio apenas para os criminosos e ladrões. Ele veio para todos nós, pecadores. E isso inclui os pecados que consideramos pequenos ou normais. A soberba escondida, a mentira que contamos para nos proteger, a inveja que sentimos do sucesso alheio, os pensamentos impuros que alimentamos, as palavras que ferem e destroem a reputação do próximo. Vejam a diferença. Por fora, duas pessoas podem parecer igualmente devotas. Ambas vão à missa, ambas se aproximam da comunhão. Mas uma delas passou a semana inteira falando mal dos vizinhos, guardando o rancor do cônjuge, assistindo conteúdos que ofendem a pureza, mentindo para conseguir vantagens. A outra examinou sua consciência, confessou-se, buscou a reconciliação com quem ofendeu, lutou contra seus defeitos. Qual das duas está preparada para receber Jesus? Qual das duas será fortalecida pela Eucaristia? E qual corre o risco de se afastar ainda mais de Deus? O problema não é apenas individual, meus filhos. Quando uma comunidade inteira banaliza a Sagrada Comunhão, quando perdemos o senso do sagrado, quando tratamos Jesus na Eucaristia como algo comum, toda a igreja sofre, a fé esfria, os milagres diminuem, as conversões se tornam raras. Não estou aqui para condenar ninguém, mas para despertar consciências. Deus não quer que nos afastemos do altar, Ele quer que nos aproximemos dignamente. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Escrevam nos comentários se estão sentindo no coração esta necessidade de uma preparação mais cuidadosa. Amém, Senhor. Quero mudar. Agora, meus queridos filhos, não são minhas opiniões pessoais que compartilho convosco,
mas a própria palavra de Deus e o ensinamento milenar da nossa Santa Igreja Católica. O apóstolo São Paulo, escriba inspirado pelo Espírito Santo, nos adverte com clareza cristalina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Estas não são palavras de intimidação, mas de amor paternal. São Paulo sabia que a Eucaristia é remédio para quem se aproxima com fé e preparação adequada, mas pode ser veneno para quem a recebe com indiferença ou em estado de pecado mortal. O próprio Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como podemos ver Deus na Eucaristia se nosso coração está contaminado pelo pecado não confessado? E ainda Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 56, promete: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas para permanecer em Cristo, precisamos estar em estado de graça, limpos pelo sacramento da reconciliação. A Santa Igreja, nossa mãe e mestra, através do Catecismo no parágrafo 1385, ensina claramente: para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, terá de responder pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência antes de comer desse pão e beber desse cálice. O Concílio de Trento, no século XVI, declarou solenemente que aquele que tem consciência de pecado mortal não deve aproximar-se da Sagrada Comunhão sem antes buscar a purificação através do sacramento da penitência. Mas vejam, meus filhos, como Deus é misericordioso. Ele não nos fecha as portas, Ele nos mostra o caminho. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus nos diz: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, ensinou que a Eucaristia é o maior dos sacramentos porque contém substancialmente o próprio Cristo. Por isso mesmo, exige a maior preparação de nossa parte. Digam comigo: glória a Deus pela sua palavra. Comentem: creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Deixem-me contar-lhes histórias reais que tocaram profundamente meu coração pastoral e que podem iluminar a caminhada de vocês também. Conheci uma senhora de 60 anos, mãe de família exemplar, que frequentava a missa todos os domingos há décadas. Ela sempre se considerava uma boa católica. Nunca tinha feito mal a ninguém. Criou os filhos na fé. Mas um dia, durante um retiro espiritual, ela me procurou em lágrimas. Padre, disse ela, descobri que durante anos estive comungando sem realmente conhecer Jesus. Eu ia à missa por costume. Recebia a comunhão porque todos recebiam, mas meu coração estava fechado. Guardava mágoas antigas, julgava as pessoas, vivia cheia de ansiedade e amargura. Aquela mulher fez uma confissão profunda e sincera, talvez a primeira confissão verdadeira de sua vida adulta. Quando ela recebeu a comunhão no domingo seguinte, veio me contar com os olhos brilhando: Padre, foi como se Jesus entrasse em minha casa pela primeira vez. Senti uma paz, um amor, uma presença que nunca tinha experimentado. Hoje, 5 anos depois, essa senhora é uma das líderes mais inspiradoras da nossa comunidade, sempre pronta a ajudar, irradiando a paz de Cristo por onde passa. Outro caso que me marcou foi o de um jovem empresário de 40 anos, bem-sucedido, casado, com filhos, mas vivia numa correria constante. Ia à missa para cumprir. Recebia a comunhão mecanicamente, sem nunca parar para examinar sua vida espiritual. Um dia, sua esposa quase o deixou. Ela descobriu que ele estava tendo um relacionamento inadequado com uma colega de trabalho. Não tinha chegado ao adultério físico, mas havia traído emocionalmente, com conversas íntimas, encontros escondidos, mentiras. Quando ele me procurou, estava devastado. Padre, como pude chegar a este ponto? Eu comungava toda semana. Então compreendi que ele explicava exatamente por que tinha chegado àquele ponto. Estava recebendo Jesus em estado de pecado mortal,
endurecendo cada vez mais seu coração. Fizemos um trabalho profundo de conversão. Ele confessou não apenas o pecado recente, mas toda uma vida de pequenas traições à sua vocação de marido cristão. As mentiras para esconder gastos, os momentos de raiva descontrolada com os filhos, o orgulho que o impedia de pedir perdão. A reconciliação com a esposa levou tempo, mas aconteceu. Hoje, eles têm um casamento renovado, e ele me diz: Padre, agora quando recebo Jesus na comunhão, é como se toda a minha família recebesse uma bênção nova. Há também a história de uma jovem de 25 anos que vivia uma vida dupla. Na igreja, era a menina exemplar, filha de família tradicional. Mas em casa, nas redes sociais, no trabalho, permitia-se comportamentos que sabíamos não agradavam a Deus. Relacionamentos superficiais, conversas maliciosas sobre colegas, uma busca obsessiva pela aprovação através da aparência física. Um dia, ela me disse: Padre, sinto que estou vivendo duas vidas diferentes. Na missa, finjo ser santa, mas no resto da semana, sou outra pessoa. Aquela honestidade foi o primeiro passo para sua conversão verdadeira. Estes exemplos nos mostram que não existe pecado pequeno demais que não mereça nossa atenção, nem pecado grande demais que não possa ser perdoado. O que mata a alma não é necessariamente o tamanho do pecado, mas a falta de sinceridade para reconhecê-lo e confessá-lo. Escrevam nos comentários se conhecem histórias semelhantes ou se reconhecem algo de vocês mesmos nestes relatos. Eu também preciso de conversão verdadeira. Agora, meus queridos filhos, chegou o momento mais importante desta nossa conversa. Quero convidá-los a fazer uma pausa, mesmo que estejam ouvindo esta mensagem enquanto realizam outras atividades. Parem por um instante e olhem para dentro de suas próprias almas. O autoexame de consciência não é um exercício de autoflagelação ou de desespero. É um ato de amor próprio, de humildade, de busca sincera pela verdade que liberta. É assim que nos preparamos para receber dignamente aquele que é a própria verdade. Vou fazer algumas perguntas e peço que respondam com honestidade, no silêncio do seu coração. Não precisam responder para mim ou para ninguém, mas respondam para Deus, que já conhece todas as respostas e só espera que vocês as reconheçam também. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você se confessou de forma verdadeiramente sincera? Não estou falando de uma confissão rápida, de última hora, onde você mencionou apenas os pecados mais seguros. Estou falando de uma confissão onde você se expôs vulnerável diante de Deus, reconhecendo seus pecados mais profundos, aqueles que ninguém mais conhece. Segunda pergunta: durante esta semana que passou, houve momentos em que você agiu de forma que sabia não agradar a Deus? Talvez uma mentira para se proteger? Um julgamento severo de alguém? Um momento de raiva desproporcional? Um pensamento ou atitude impura? Uma fofoca que você espalhou ou da qual foi cúmplice? Terceira pergunta: quando você entra na igreja e se prepara para receber a comunhão, qual é o estado real do seu coração? Você está pensando em Jesus, em sua presença real, na magnitude do que está acontecendo? Ou sua mente está ocupada com preocupações mundanas, com o que vai fazer depois da missa, com problemas do dia a dia? Quarta pergunta: existe algum ressentimento, alguma mágoa, algum rancor que você está guardando no coração? Alguém que você não consegue perdoar verdadeiramente, mesmo sabendo que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7? Quinta pergunta: sua vida durante a semana reflete aquilo que você professa aos domingos na igreja? As pessoas que convivem com você no trabalho, na família, na vizinhança, reconheceriam em você um verdadeiro discípulo de Cristo? Sexta pergunta: você tem buscado crescer espiritualmente ou está acomodado numa religiosidade superficial? Você ora regularmente, lê a palavra de Deus, procura formação espiritual, ou a missa dominical é seu único contato real com Deus? Não se assustem se estas perguntas despertaram em vocês uma inquietação, um reconhecimento de que há áreas da vida que precisam de cuidado especial. Esta inquietação é um presente do Espírito Santo. É o início da conversão verdadeira. Também não se desanimem se perceberam que há muito tempo não fazem um exame sincero de consciência. Deus não está interessado em condenar vocês, mas em libertá-los. Cada reconhecimento honesto de um pecado é uma porta que se abre para a graça divina entrar. Façam agora uma oração simples comigo. Jesus, ajuda-me a me conhecer melhor, a reconhecer minhas falhas e a ter coragem de buscar a cura que Tu queres me dar. Escrevam nos comentários: Senhor, eu quero um coração sincero.
porque esta sinceridade é a chave que abre as portas do céu. Meus filhos queridos, agora vou ajudá-los a fazer um exame ainda mais específico de consciência. Não para causar angústia, mas para trazer luz às áreas sombrias da alma que precisam da misericórdia divina. Vamos examinar 7 categorias de pecados que frequentemente passam despercebidos, mas que podem criar barreiras sérias entre nós e Jesus na Eucaristia. Primeiro, pecados contra a humildade. A soberba é a raiz de todos os outros pecados. Ela se manifesta de formas sutis. Quando nos recusamos a aceitar correções, quando julgamos rapidamente os outros sem examinar nossos próprios defeitos, quando nos sentimos superiores aos demais por nossa educação, posição social ou mesmo por nossa religiosidade. Perguntem-se: tenho dificuldade de pedir perdão? Quando alguém me corrige, minha primeira reação é me defender ou me justificar. Sinto-me melhor que outras pessoas por algum motivo? Tenho orgulho da minha posição, conhecimento ou aparência de forma que diminui os outros? Segundo, pecados contra a pureza. A pureza não é apenas sobre atos físicos, mas sobre pensamentos, olhares, conversas. Vivemos numa cultura que banaliza a sexualidade e fere constantemente a dignidade humana através de imagens, filmes, conversas, piadas. Examinem: que tipo de conteúdo tenho assistido ou lido? Minhas conversas respeitam a dignidade das pessoas? Tenho permitido pensamentos impuros? Estou vivendo minha sexualidade de acordo com os ensinamentos de Cristo, seja na castidade do celibato ou na fidelidade do matrimônio? Terceiro, pecados da língua. Nossa língua pode ser instrumento de bênção ou de maldição. A fofoca destrói reputações, a mentira corrói relacionações, as palavras ásperas ferem profundamente as pessoas que amamos. Reflitam: tenho espalhado informações sobre outras pessoas, mesmo que verdadeiras, sem necessidade? Menti para me proteger ou para conseguir vantagens? Usei palavras para ferir quando estava irritado? Fui cúmplice de conversas que diminuíam ou ridicularizavam alguém? Quarto, pecados contra a justiça. A justiça vai além de não roubar fisicamente. Inclui não pagar salários justos, não cumprir compromissos assumidos, usar o tempo do trabalho para assuntos pessoais, não devolver objetos emprestados, sonegar impostos. Perguntem-se: tenho sido honesto em todas as minhas transações? Cumpro meus compromissos profissionais e pessoais? Respeito os bens públicos e alheios? Pago o que devo pagar sem procura escapatórias desonestas? Quinto, pecados contra a caridade. A falta de amor se manifesta na indiferença ao sofrimento alheio, na recusa de ajudar quando podemos, na frieza com familiares, na impaciência com pessoas necessitadas, na falta de perdão. Examinem: tenho fechado meu coração para necessidades que posso atender? Sou paciente com pessoas idosas, crianças, doentes? Guardo rancor de ofensas passadas? Sou caloroso e acolhedor ou frio e distante com as pessoas? Sexto, pecados contra Deus diretamente. Incluem a falta de oração regular, o desrespeito durante a missa, usar o nome de Deus em vão, não guardar o domingo como dia do Senhor, ter outras coisas como mais importantes que Deus na vida. Reflitam: oro diariamente ou só quando preciso de algo? Participo da missa com atenção e reverência? Uso o nome de Deus com respeito? O domingo é realmente um dia dedicado ao Senhor ou apenas uma folga comum? O que tem prioridade real na minha vida? Deus ou outras coisas? Sétimo, pecados de omissão. São os pecados que cometemos não por fazer algo errado, mas por deixar de fazer o que devemos. Não visitar doentes, não ajudar necessitados, não educar os filhos na fé, não dar testemunho cristão quando necessário. Perguntem-se: que bem deixei de fazer quando podia ter feito? A quem deixei de ajudar? Que testemunho cristão deixei de dar por medo ou vergonha? Como pai, mãe, filho, esposo, cidadão, que deveres deixei de cumprir? Agora, respirem fundo. Se reconheceram alguns destes pecados em suas vidas, não se desespem. Este reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. Deus está esperando vocês de braços abertos no sacramento da reconciliação. Escrevam nos comentários: preciso me confessar, ou reconheço minha necessidade de perdão, porque esta honestidade é música aos ouvidos de Deus. Meus filhos amados, agora chegamos ao coração desta mensagem. Se vocês reconheceram em suas vidas alguns dos pecados que mencionamos, não permitam que o desânimo ou a vergonha tomem conta de vocês. Pelo contrário,
Este reconhecimento é um presente do Espírito Santo. É o chamado amoroso de Deus para uma vida nova. A confissão não é um tribunal onde vocês serão condenados, mas um hospital onde serão curados. O sacerdote não está ali para julgar, mas para ser instrumento da misericórdia infinita de Deus. Quando vocês confessam seus pecados com sinceridade, acontece um milagre real. Deus não apenas perdoa, Ele esquece, Ele restaura, Ele renova. Escutem estas palavras consoladoras do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 20, Jesus nos conta sobre o amor do Pai. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus não está esperando vocês chegarem perfeitos. Ele está correndo ao encontro de vocês no momento em que decidem voltar para Ele. Mas a conversão verdadeira exige algumas coisas concretas de nossa parte. Primeiro, arrependimento sincero. Não basta reconhecer o pecado intelectualmente. É preciso senti-lo no coração. Lamentar ter ofendido a Deus que tanto nos ama. Ter a dor verdadeira de quem magoou um pai amoroso. Segundo, propósito firme de mudança. Não adianta confessar e continuar vivendo da mesma forma. A confissão deve vir acompanhada de decisões concretas. Evitar ocasiões de pecado, mudar hábitos, buscar ajuda quando necessário. Terceiro, reparação quando possível. Se prejudicamos alguém, devemos procurar reparar o dano. Se mentimos, devemos dizer a verdade. Se ofendemos, devemos pedir perdão. Se devemos algo, devemos pagar. Quarto, perseverança na graça. Não basta confessar uma vez. É preciso cultivar uma vida espiritual consistente. Oração diária, leitura da Palavra de Deus, frequência aos sacramentos, crescimento na virtude. Quero contar-lhes sobre a alegria que vejo no rosto das pessoas que fazem uma confissão sincera após muito tempo. É como se anos de peso fossem tirados de seus ombros. É como se uma prisão se abrisse e elas pudessem respirar livremente pela primeira vez em muito tempo. Uma senhora me disse após sua confissão: Padre, sinto como se tivesse voltado a ser criança, com o coração limpo e cheio de esperança. Um homem de meia idade compartilhou: Nunca imaginei que pudesse sentir tanta paz. É como se Jesus tivesse entrado realmente na minha vida. Não tenham medo da confissão. O padre já ouviu de tudo, e nada do que vocês disserem vai chocá-lo. Mais importante ainda, tudo o que é dito no confessionário está protegido pelo sigilo sacramental absoluto. O sacerdote literalmente morreria antes de revelar qualquer coisa que foi confessada. E lembrem-se, vocês não estão se confessando apenas para o padre, mas para Jesus. É Jesus quem perdoa através do ministério sacerdotal. Quando foi a última vez que vocês sentiram a alegria real do perdão de Deus? Quando foi a última vez que se aproximaram da comunhão, com a certeza absoluta de que estavam em estado de graça? Não adiem mais. Procurem uma igreja, marquem uma confissão, ou participem de um dia de confissões comunitárias. Sua alma está sedenta desta reconciliação, mesmo que vocês não percebam. Escrevam nos comentários: vou me confessar, ou quero uma vida nova, porque Deus se alegra com cada decisão de conversão. Meus queridos filhos e filhas, chegamos ao final desta conversa, mas espero que seja apenas o início de uma nova etapa na vida espiritual de cada um de vocês. Recapitulemos a mensagem principal que o Espírito Santo quis transmitir hoje. A Sagrada Comunhão é o maior tesouro que temos na fé católica, mas exige de nós uma preparação cuidadosa, um coração limpo, uma alma em estado de graça. Não se trata de ser perfeito, nenhum de nós é perfeito. Trata-se de ser sincero, de reconhecer nossas limitações, de buscar constantemente a purificação através dos sacramentos que Jesus nos deixou. Quando nos aproximamos da comunhão dignamente, acontece um milagre real. Jesus vem habitar em nós, transformar-nos, fortalecer-nos, dar-nos sua própria vida divina. Somos literalmente transformados de dentro para fora. Mas quando nos aproximamos sem a devida preparação, perdemos esta oportunidade preciosa e ainda corremos o risco de endurecer nosso coração para as coisas de Deus. Por isso, meu último apelo a vocês é este: façam da preparação para a Eucaristia uma prioridade em suas vidas. Não deixem que a rotina, a pressa ou a superficialidade
roubem de vocês este encontro íntimo com Jesus. Aqui estão meus pedidos concretos para vocês. Primeiro, marquem uma confissão sincera nos próximos dias. Não esperem pela próxima semana, pelo próximo mês. Façam isso agora, enquanto o Espírito Santo está tocando seus corações. Segundo, criem o hábito de fazer um exame de consciência diário, mesmo que seja apenas 5 minutos antes de dormir, perguntando-se: como foi meu relacionamento com Deus e com o próximo hoje? Terceiro, preparem-se especificamente para cada missa. Cheguem alguns minutos antes, façam uma breve oração. Coloquem-se na presença de Deus. A missa não é um show para assistir, é um encontro para participar. Quarto, busquem crescimento espiritual constante. Leiam a Bíblia, participem de grupos de oração, façam cursos de formação católica. A ignorância religiosa é uma das maiores causas da frieza espiritual. Quinto, sejam testemunhas vivas da transformação que Jesus opera em vocês. Quando vocês realmente se convertem, isso se reflete na forma como tratam a família, os colegas de trabalho, os vizinhos. Quero terminar com uma promessa que faço a cada um de vocês. Se seguirem estas orientações com sinceridade, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Vocês experimentarão uma paz, uma alegria, uma força interior que só Jesus pode dar. E quando se aproximarem da comunhão com alma limpa e coração ardente de amor, vocês compreenderão por que os santos eram capazes de viver vidas tão extraordinárias, tão cheias de frutos espirituais. Jesus está esperando vocês. Ele não quer condenar, quer salvar. Ele não quer afastar, quer abraçar. Ele não quer julgar, quer perdoar. Façam esta oração comigo agora. Jesus, reconheço que preciso de Ti. Reconheço meus pecados e falhas. Quero receber-Te dignamente na Eucaristia. Ajuda-me a me preparar sempre melhor para este encontro sagrado. Transforma minha vida, Senhor. Eu confio em Ti. Agora mostrem que esta palavra tocou seus corações. Escrevam nos comentários suas respostas de fé. Se vão buscar o sacramento da reconciliação, escrevam: vou me confessar. Se querem uma vida nova, escrevam: eu recebo esta transformação. Se sentem gratidão por esta palavra, escrevam: glória a Deus. Se querem crescer espiritualmente, escrevam: aleluia, quero ser santo. Se reconhecem a presença real de Jesus na Eucaristia, escrevam: creio, Senhor. Compartilhem esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvi-la. Sejam instrumentos do Espírito Santo para despertar outras almas para a dignidade da Sagrada Comunhão. E lembrem-se sempre: vocês são amados infinitamente por Deus. Ele conhece cada um de vocês pelo nome. Conhece suas lutas, suas dores, seus sonhos. E Ele tem um plano maravilhoso para cada vida. Não permitam que o pecado, a mediocridade ou a mornidão espiritual roubem de vocês a alegria de ser verdadeiros filhos de Deus. Vocês foram criados para a santidade. Foram chamados para a eternidade com Ele. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que recebeu Jesus fisicamente em seu ventre virginal, interceda por vocês para que recebam Jesus espiritualmente com a mesma pureza e amor que ela teve. Que São José, pai adotivo de Jesus, os proteja nesta caminhada de conversão e crescimento espiritual. Que todos os santos e anjos do céu se alegrem hoje porque vocês decidiram levar a sério sua vida espiritual e se preparar dignamente para receber o Rei dos Reis na Sagrada Comunhão. Vão em paz, mas levem consigo esta palavra que hoje plantamos em seus corações. Não deixem que ela caia em terra seca. Regem-na com oração, cultivem-na com os sacramentos, e ela dará frutos abundantes de santidade e alegria. Que Deus Pai os abençoe, que Jesus Cristo os salve, que o Espírito Santo os santifique. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.